Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Então a gente vai para mais uma aula de prevenção e combate a incêndio e pânico e a gente vai fazer o dimensionamento de tubulações e do sistema de bombeamento. Então, para a gente poder fazer o nosso projeto, a gente chegou na aula passada num sistema parecido com esse daqui, ó, e agora a gente vai lançar então as nossas conexões das nossas peças para a gente ter aqui o nosso sistema de bombeamento. Então aqui no projeto a gente vai lançar as nossas válvulas. Então a válvula antes da bomba, a válvula depois da bomba. A gente vai lançar esses dois registros aqui. A gente vai lançar as nossas conexões, nossos joelhos. A gente vai lançar aqui os T's. Então lá no nosso projeto, o que vocês vão lançar? Então saindo aqui da caixa d'água, a gente vai lançar uma válvula, um registro antes da bomba. A gente vai lançar aqui uma simbologia para a bomba, onde a gente vai colocar a potência dela depois. A partir dela, um outro registro, então para a gente fechar antes da bomba e fechar depois da bomba. A gente vai ter aqui ó, um joelho, então uma virada, um joelho 90. Vou ter aqui também um joelho 90 descendo. Vamos colocar essa indicação aqui, ó, que é a indicação de coluna, então de incêndio 1. Como a gente só tem uma descida aqui, ó, então somente uma coluna. Então, incêndio 1, se eu tivesse outro tipo de descida aqui até outro pavimento, seria a coluna 2, aí a gente colocava incêndio 2. Desceu aqui então a coluna, chegou aqui num cruzamento que entra no hidrante, então aqui a gente tem um T, veio para cá, ó, continuou descendo, mais um T, chegou aqui na paredinha no chão, um joelho, veio aqui para o hidrante de recalque no solo. Então essas são as conexões que vocês vão lançar. Além dessas conexões que vocês vão lançar, vocês vão lançar também as nomenclaturas de trecho. E nessas nomenclaturas de trecho, a gente lança pela bomba e pela numeração dos hidrantes. Então aqui eu fiz uma numeração ó, a partir da bomba com o sentido de água. Então a água vindo nesse sentido, descendo aqui, ó, descendo. Então aqui eu coloquei hidrante 1, hidrante 2 e hidrante 3. Então, essa é a nomenclatura do trecho que vocês vão fazer. Então, no projeto tem que ter essas informações. Tá joia? Então, agora para o nosso dimensionamento, a gente vai fazer a nossa verificação de pressão, que é onde a gente vai chegar no nosso dimensionamento da potência da bomba que a gente precisa para esse sistema. Então aqui vocês vão precisar construir essa tabelona aqui com todas essas colunas. Então o nome do hidrante, a vazão de projeto, o diâmetro de cálculo, o diâmetro, as conexões com quantidade, o LE sobre DN, então comprimento equivalente, LR, R é comprimento real, comprimento virtual, número de Reynolds, fator de atrito, ΔH, que é a nossa perda de carga, desnível geométrico, a pressão no hidrante, a pressão da bomba e qual é a bomba que a gente vai utilizar. Então, todas essas colunas vocês vão precisar criar. Então, vocês podem utilizar a mesma planilha que vocês já estavam fazendo aqui no dimensionamento e vocês vão criar essas colunas aqui embaixo. Ó. Então, aqui para adiantar um pouquinho eu já coloquei. Aquelas que estão ali, vocês vão criar aqui também, todas numa linha só, numa linha contínua aqui depois, tá? Pode criar todas ali. Então, agora para o nosso projeto, a gente vai começar dimensionando a partir dos nossos hidrantes. Então, o que a gente vai ter de hidrante para dimensionar? A gente vai ter o hidrante 1. Vou colocar aqui hidre 1 só para adiantar. Hidrante 2 e o hidrante 3. Esses são os três hidrantes que a gente vai precisar dimensionar. Agora a gente vai precisar determinar quais as vazões que vão chegar nesses hidrantes. Como as vazões vão ser as mesmas, então aqui tem que chegar a mesma vazão em cada hidrante, a gente vai precisar fazer uma continha. Então a nossa continha aqui, a vazão, é o consumo diário, dividido por 3.600 vezes o tempo de enchimento. Então a gente vai fazer essa formulinha aqui. Ó. Então a nossa vazão é igual o nosso consumo diário, que está lá em cima, ó, consumo diário, 800 litros, dividido, vou abrir um parênteses, por 3.600 vezes o nosso tempo de enchimento. Qual é o nosso tempo de enchimento? Então, o tempo de enchimento do reservatório. Deixa eu baixar aqui. Qual que é o tempo de enchimento do reservatório? Se for residências, comércios, então até 2 pavimentos, a gente considera a caixa d'água enchendo em 1 hora.
Caso a gente tenha múltiplos pavimentos, então edifícios com 3 pavimentos ou mais, a gente considera que essa caixa d'água ela pode ser enchida em 3 etapas, cada etapa levando 1h30, então até 4h30 para encher essa caixa d'água, já que o volume de água também tende a ser maior. Então, no nosso caso aqui é um comércio de 2 pavimentos, então no caso pavimento térreo mais mezanino, a gente vai considerar aqui com 1 hora de enchimento. Então aqui vezes 1, fecha um parênteses. Para os outros aqui, ó, então achei a vazão aqui do primeiro hidrante, para os outros eu vou só repetir. Eu vou colocar na verdade igual esse daqui, ó. Igual esse daqui. Então todas as vazões vão ser iguais. Se quiser diminuir aqui o número de casa, pode diminuir, não tem problema também. Deixa eu achar aqui onde que diminuir. Então nossa vazão lá, 0,22 litros por segundo. Agora a gente vai fazer o nosso cálculo do diâmetro. Então o diâmetro a gente vai ter essa formulona aqui, ó. A gente tomar cuidado que aqui a gente vai ter a vazão do projeto, que a gente já calculou, e a velocidade. Então, a norma de hidrantes e mangotinhos pede para a gente que a velocidade da água não passe, não seja inferior a 2 metros por segundo, mas também não passe de 5 metros por segundo. Esse é o máximo que a gente pode ter. Então, a gente vai trabalhar aqui com 2 metros por segundo de velocidade de água. Então, vamos lá montar a nossa fórmula. Então, o nosso diâmetro calculado é igual a 1000 vezes, vou abrir aqui um parênteses. Então, ó, a raiz de 4, vamos fazer aqui a raiz, vou pegar a formulinha aqui. Vou abrir mais, já abri um parênteses até ali, então vou colocar mais um parênteses de 4 vezes, vou abrir mais um parênteses, a vazão dividido por 1000. Fechei um parênteses, fechei um parênteses. Esse valor dividido por π vezes a velocidade. Então, π 3,14 vezes a velocidade 2. Fecha o parênteses, então fechou o parênteses ali da raiz. Fecha agora mais um parênteses. Então, está ali o cálculo do nosso diâmetro. Então, precisaríamos de uma tubulação, vou arrastar aqui para baixo. Precisaríamos de uma tubulação de 23 milímetros. Mas a norma fala para a gente que esse diâmetro ele tem que ser, no mínimo, 65 milímetros. Então, diâmetros de tubulações é no mínimo 65. Então, aqui eu vou adotar o mínimo, 65, 65, 65. Fechou? Caso eu tivesse calculado aqui, tivesse dado 100, por exemplo, eu continuaria aí, eu manteria 100, 100, 100. Mas deu menor do que 65, vou utilizar 65. Fechou? Agora, as conexões e quantidade. Então, eu vou ter que contar aqui, ó, para cada trecho, para cada parte de hidrante, vindo da bomba, o que a gente vai ter de conexões. Então, vamos olhar lá no nosso projeto. Então, a gente conta aqui a partir da bomba, ó. Então, o que vai chegar aqui no primeiro hidrante? Então, no primeiro hidrante, eu vou ter um registro, um joelho, 2 joelhos e um T. Então, isso eu vou colocar lá no primeiro hidrante. E vou anotar aqui, ó, um registro, um registro, mais 2 joelhos, 2J90, mais um T. Então, esse é o que chega no primeiro hidrante. Agora, a partir desse T, o que vai chegar no segundo hidrante? Somente um T. Então, vou colocar lá para o segundo hidrante, só tenho um T. Para o terceiro hidrante, eu vou ter somente aqui um joelho. Então, vou colocar lá um joelho 90. 1J90. Beleza? Anotamos aqui então as conexões e as quantidades. Agora a gente vai anotar aqui o nosso comprimento equivalente pelo diâmetro. Então vamos olhar aqui, ó. Até tinha colocado aqui o diâmetro, que é a tabela de diâmetro, para vocês verem, ó. Então escolher a bitola, o diâmetro nominal,
maior que o calculado, o mínimo 65 milímetros. Então, tenho todos esses tamanhos aqui para escolher. No caso, como o menor para a gente é o de 65, é o que a gente vai utilizar. Tubo de ferro galvanizado. Então, aqui as nossas quantidades já anotamos. Vamos pegar agora aqui os valores do nosso comprimento equivalente sobre D. Então, a gente tem aqui registro, joelho e T. Então, vou usar o registro de gaveta. Então, aqui pode ser ele mesmo, não tem problema, com 7. O nosso joelho, que é o nosso cotovelo com raio curto, 34. E o nosso T, saída bilateral, 69. Então, 7, 34 e 69. Então, vamos lá. Então, meu LE sobre DN, ele é igual a um registro, que é 7, mais 2 joelhos. Então, 2 vezes o joelho, que é 34, mais um T, que é 69. O T, 69, o joelho, 34. Então, temos lá o nosso LE sobre DN. Para calcular somente o comprimento equivalente, a gente vai fazer essa formulinha. Ó. O LE sobre D, que a gente determinou agora, vezes o diâmetro dividido por 1000. Então, a gente vai pegar aqui, ó, igual nosso LE sobre DN, vezes o diâmetro dividido por 1000. Então, ele já vai automatizar ali para todos. Se quiserem clicar no OK, ou se quiserem arrastar aqui também, ele já calcula aqui para todos eles. Então, está calculado lá o nosso comprimento equivalente. Agora, a gente precisa fazer o comprimento real entre cada trecho do nosso hidrante. Então, a gente vai precisar medir as nossas tubulações. Então, vamos lá para o projeto para a gente medir. Então, comprimento de tubulação até chegar no primeiro hidrante. Então, vai ser essa tubulação, que tem aqui, ó, 5,87. Então, vou colocar lá no meu projeto aqui, ó, em metros, tá? Colocar em metros. Então, 5,87 mais esse pedacinho aqui, 3,04 mais. Então, a tubulação até chegar agora aqui no primeiro hidrante, ó, nesse T, que é esse pedacinho aqui, 1,60 m. Então, mais 1,60 m, que é o nosso comprimento real. Então, achei o comprimento real do primeiro hidrante. Agora, o comprimento real do segundo hidrante. Então, só esse pedaço aqui, ó, vindo do T até chegar no outro T, 3 metros. Vou colocar lá, 3 metros. Para chegar agora no hidrante 3, então vem esse pedacinho, 1,5 m, mais esse pedacinho, 70 centímetros. Então, 1,5 m mais 70. Então, igual a 1,5 m mais 0,7. Então, tá lá os nossos comprimentos reais. O nosso comprimento virtual, que é o LV. Então, o nosso comprimento virtual é o LE mais o LE. Comprimento equivalente mais comprimento real. Então, a gente vai fazer uma formulinha igual comprimento equivalente mais comprimento real. Dou um Enter lá, ele já vai automatizar lá. Fechou? Fizemos ali então os nossos comprimentos. Agora aqui a gente vai ter a nossa fórmula de Reynolds, que é o que vai trazer para a gente até a determinação da nossa perda de carga. Então, a gente vai ter que montar essa formulinha aqui, ó, 4 vezes a vazão. Então, vamos começar primeiro aqui, ó, igual, vou começar abrindo um parênteses, 4 vezes a vazão. Montei lá, ó. Fechei o parênteses, dividido por π vezes o diâmetro, vezes 0,9 vezes 10 a menos 6. Então, vou abrir um parênteses. Então, π, 3,14, vezes o diâmetro, 65, vezes 0,9, vezes, vou abrir um parênteses de novo aqui, 10 elevado, então, chapeuzinho, a menos 6. Aqui eu vou até colocar um parênteses para não ter erro aqui nesse menos 6 aqui, ó. Fechei um parênteses, fechei outro parênteses, fechei outro parênteses. Então, vai ficar uma formulinha assim, ó.
Vou dar um Enter e vou arrastar os outros aqui para baixo. Então tá feito lá o nosso Reynolds para todos os valores. Se quiser deixar com 2 casas, pode padronizar para 2 casas. Ficar mais bonitinho lá. Então tá feito. Até o comprimentos aqui também, se quiser, pode fazer com 2 casas ali para ficar bonitinho. Então tá feito aqui o número de Reynolds. Agora a gente vai determinar o nosso fator de atrito. O que a gente tem nessa fórmula de fator de atrito? A gente tem esse valor aqui, ó, que é o 0,00016, que ele é um fator de rugosidade e ele depende do tipo de tubulação. Então, se vocês procurarem aí na literatura, qualquer tabela de rugosidade, vocês vão ter lá para aços galvanizados, ferro galvanizado. Então, lá tem outros tipos, ferro fundido, PVC, polietileno, outros tipos de tubulação, cada um com uma rugosidade diferente. Então, o que permite a fluidez do líquido através da tubulação. Então, aqui a gente utilizou para o aço galvanizado. Aqui a gente tem uma formulinha LN, que é o nosso log, na verdade é o nosso logaritmo natural, então a gente vai aplicar a nossa formulinha, em função do diâmetro, em função do Reynolds. Então, a formulinha bem comprida aqui, então vamos montar ela bem devagarinho aqui com vocês. Então, a gente começa lá, igual 0,25, dividido. Então, aqui, ó, percebam que ele vai abrir um quadrado para tudo isso aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar lá ln, que é a função aqui, ó, logarítmica. Então, ln. E agora eu vou começar a preencher essa parte aqui de dentro, ó. Então, vou abrir de novo, já abri um parênteses, vou abrir de novo um parênteses. 0,12316. Fecho o parênteses. Então, fiz essa partezinha aqui de cima, aqui, ó. Dividido. Vou abrir um parênteses. 3,7 vezes o diâmetro sobre 1000. Então, vezes o diâmetro dividido por 1000. Fechei um parênteses. Beleza? Então, fiz aqui essa primeira partezinha de cima. Aqui agora, para não misturar as duas parcelas, eu vou colocar um parênteses entre esses dois e um parênteses aqui no final, que é para não misturar eles. Então, aqui agora, mais, a gente vai fazer essa parcelinha aqui, ó, 5,7 dividido por Reynolds elevado a 0,9. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui um parênteses. Então, 5,7 dividido por, abre um parênteses, o número de Reynolds elevado, então chapéuzinho aqui, a 0,9. Fecho o primeiro parênteses, fecho o segundo parênteses. Então, aqui agora eu vou começar a fechar todos os parênteses. Ó. Então, está fechado esse daqui primeiro interno. Ó. Vou fechar mais um. Fechei aqui o do logaritmo natural. Então, agora eu vou fazer vou fechar mais um parênteses. Fechou esse daqui, ó. Então, aqui agora eu vou colocar um parênteses depois da barrinha. Então, aqui, ó. E aqui, antes de fechar esse último parênteses, eu vou colocar aqui um chapéuzinho ao quadrado. Vou fechar o parênteses. Então, vou deixar aqui travado um pouquinho para vocês visualizarem essa forma, para vocês fazerem no de vocês, ó. Então, caprichem na montagem da fórmula. Aqui eu vou dar um Enter. Então, está calculado aqui o meu fator de atrito. Vou arrastar aqui para os outros, tá? Vai ser o mesmo valor para os outros. Como recomendação, galera, eu recomendo que vocês montem primeiro igual o meu, para vocês verem se as fórmulas estão batendo. E depois vocês adaptem para o projeto de vocês, tá? Para vocês terem a tabela montada de forma correta. Agora o ΔH, que é a nossa perda de carga. Então, para a nossa perda de carga também temos essa formulinha aqui de uma forma um pouco mais extensa. Então, 8 vezes o fator de atrito, vezes o comprimento virtual, vezes a vazão sobre 2 ao quadrado. A vazão sobre 1000 ao quadrado. Então, vamos lá, perda de carga. Igual, vou abrir um parênteses. 8 vezes o fator de atrito, vezes o comprimento virtual,
vezes, vou abrir um parênteses, vou abrir outro parênteses. Então, a vazão dividido por 1000, fecha um parênteses, elevado ao quadrado. Então, montei aqui a parte de cima. Vou montar aqui agora a parte de baixo. Então, tenho π ao quadrado. Então, aqui vai ter dividido, vou abrir um parênteses. Π ao quadrado, então vai ter lá, vou abrir aqui um parênteses de novo, 3,14 elevado ao quadrado, fecha o parênteses. Isso aqui vezes o diâmetro sobre 1000 elevado à quinta. Então, vou abrir aqui um parênteses, de novo um parênteses. Então, o diâmetro dividido por 1000, fecha o primeiro parênteses, elevado à quinta, fecha o parênteses, vezes 9,8. Então, vezes 9,8, que é a gravidade. Então, fecha aqui um parênteses, fechou lá um parênteses. Então, vou dar um Enter aqui, ó. Está calculado lá nossas perdas de carga. Então, ela vai mudar porque os comprimentos virtuais aqui são diferentes. Então, está feito lá nossa perda de carga. Pode deixar aí com mais casa mesmo, tá? Agora o nosso desnível geométrico. Como que a gente determina o desnível geométrico? Então, o desnível geométrico depende se a nossa bomba está na parte de baixo, às vezes é uma bomba de recalque, ou se ela é uma bomba de recalque negativo ou uma de recalque positivo, que a gente chama. Então, se a gente vai elevar o nível da água, que é uma bomba de recalque negativa, o ponto vai ser negativo. Então, a gente coloca um valor negativo de altura. Se a água vai descer para o ponto final, então a bomba de recalque positiva, então a gente coloca um valor positivo. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui no nosso desnível. Então, vamos olhar lá para cada hidrante, a partir da bomba, qual é o desnível que a gente tem. Então, a bomba está nessa tubulação aqui, está alinhada aqui. Está alinhado aqui. Ó. Então, qual que é a diferença de altura dessa tubulação com o meu hidrante? Com o meu primeiro hidrante. Então, qual é o desnível? É essa altura aqui. Ó. E essa altura, 1,60 m. Então, como a água está descendo, a bomba vai empurrar para baixo a água, então a gente vai usar positivo. Então, aqui a gente vai colocar mais 1,60 m. Então, aqui no desnível, 1,60 m. Em relação à altura, para o hidrante 2, vai ser 1,60 m mais esse pedacinho aqui, para chegar lá no hidrante 2, mais 3 metros. Então, 4,60 m. Qual é o desnível geométrico entre a bomba e o último ponto? Então, a bomba está instalada nessa tubulação, então vai ser 1,60 m mais 3 metros mais 1,5 m aqui, que é essa tubulação aqui, mais 1,5 m. Então, vou ter aqui igual 1,60 mais 3 metros mais 1,5 m. Então, não é comprimento de tubulação, é diferença de altura, tá joia? Então, aqui a gente vai ter, então, o nosso desnível geométrico. Agora, a gente vai determinar a nossa pressão no hidrante. E a pressão no hidrante aqui agora vai ser o nosso desnível menos a nossa perda de carga. Então, aqui a nossa perda de carga ela vai atrapalhar a nossa pressão do hidrante. Então, o que vai ser aqui a nossa pressão do hidrante? Igual o desnível menos a perda de carga do hidrante 1. Aqui eu vou cancelar, então não deixar automatizado. Para o hidrante 2, o que vai atrapalhar esse desnível do hidrante 2? Percebam que o desnível do hidrante 2 ele vem lá de cima até lá embaixo. Então, toda essa perda de carga que sai da bomba até chegar no hidrante 2 vai atrapalhar. Então, vou precisar fazer o seguinte, igual o desnível do hidrante 2 menos a perda de carga 1 menos a perda de carga 2. Tá joia? Que é para chegar nesse trecho. Para o hidrante 3, então, para chegar lá no nosso hidrante de recalque, toda a perda de carga que está para cima, aqui, que vem lá da bomba, vai atrapalhar. Então, preciso diminuir toda essa perda de carga aqui. Então, vai ser o desnível menos a perda de carga 1, menos a perda de carga 2, menos a perda de carga 3. Então, aqui eu tenho a minha pressão no meu hidrante, cada hidrante. Então, essas são as pressões que estão chegando no hidrante. Como que eu sei se está certo? Aqui,
a norma, quando a gente determinou lá no comecinho o nosso tipo de sistema, a gente tinha a pressão mínima necessária. Então, como o nosso tipo é 3, a pressão mínima necessária é 10 metros de coluna d'água. E percebam aqui que o nosso hidrante, o nosso melhor hidrante, está com 6 metros de coluna d'água. Aqui, ó, pressão no hidrante, 6 metros de coluna d'água. Então, ele não está atingindo o mínimo. Isso significa que está errado para a gente. Então, como que a gente resolve isso? Colocando uma bomba. Então, até agora, a gente não entrou nada de função da bomba, de auxílio da bomba nessa tubulação. Toda essa pressão que está chegando é somente pela gravidade, como se eu abrisse a caixa d'água, abrisse o registro da caixa d'água e deixasse a água correr. Só isso é insuficiente para eu conseguir acionar a minha mangueira de forma adequada, ter pressão suficiente para combater um incêndio. Por isso que eu preciso adicionar uma bomba. Como que a gente vai adicionar a bomba? A gente vai pegar o nosso hidrante mais desfavorável, então o nosso pior hidrante. Então o nosso pior hidrante tende a ser o que está mais próximo da caixa d'água e mais afastado. Então por que isso? Então aqui tem um desnível menor. Então, por exemplo, eu tenho esse hidrante aqui. Se eu tivesse um outro hidrante mais para cá também, nesse mesmo nível, só que mais para cá. Então, todo esse hidrante que tivesse mais longe, com mais comprimento de tubulação, seria o meu pior hidrante. Então, geralmente ele é o hidrante mais perto da caixa d'água, mais alto e mais longe de distância. Tá joia? Então, aqui eu vou fazer para a pior pressão, no nosso caso, nosso pior hidrante, pressão de 1.9. Então, qual é a bomba que eu preciso colocar? Que me forneça esse complemento para atingir a pressão mínima. Então, a pressão da bomba é igual à pressão mínima menos a pressão do hidrante desfavorável. Então, a pressão da bomba vai ser igual à pressão mínima. Então, a pressão mínima lá, nossa, ó, 10. Então, 10 menos a pressão do hidrante desfavorável. Então, preciso de uma bomba, que as outras nem precisam, a gente calculando para o desfavorável já vai dar certo aqui. Então, tendo uma pressão eu preciso de uma bomba que me forneça uma pressão de 8,4 metros de coluna d'água. Então, para isso a gente pode pesquisar qualquer catálogo aí que tenha uma bomba de incêndio que me forneça essa pressão e a gente anota qual é a potência dessa bomba. Então, aqui eu coloquei um para vocês. Então, vocês podem procurar na internet. Ó. Então, ele tem aqui, ó, é uma bomba já destinada para sistema de prevenção e combate a incêndio. Então, tem vários modelinhos aqui. Então, nesse catálogo, ele vai me trazer lá qual que é a potência, se ele é monofásico ou trifásico, quais os diâmetros de entrada e saída, qual é a pressão máxima. Então, a pressão máxima que essa bomba pode ser utilizada até 19 metros de coluna d'água. Qual é o rotor dessa bomba, qual é a vazão que ela pode fornecer e qual é a altura manométrica, que é o que a gente precisa aqui. Então, essa altura manométrica é a nossa pressão. Então, no nosso caso, eu preciso de uma bomba que me forneça pelo menos 8,4. Então, aqui, ó, uma bomba que me forneça a altura manométrica de 8,4 já vai ser essa menor que eles têm aqui, ó, uma bomba que me fornece 9. Então, uma bomba que me fornece 9 com uma vazão de 19,2 é uma bomba de potência 1,5. Então, é essa bomba que eu vou utilizar, potência 1,5, me fornecendo 9 de pressão. Então, aqui, potência da bomba 1,5 CV. Beleza? No caso, eu estou usando esse catálogo. Caso queiram usar algum outro catálogo, também fiquem à vontade, tá? Ah, professor, mas o que é que me resolve essa bomba? O que ela influencia? Ela influencia, galera, nessa pressão no hidrante aqui, ó. Se eu for calcular essa pressão, então aqui, no caso eu coloquei, deu 8,4, eu estou usando uma bomba, se eu quiser aqui, ó, até anotar junto, uma bomba que me fornece 9 metros de coluna d'água. Então, 9 MCA, vou colocar uma barra aqui com 1,5 CV, deixar mais completinho ali. Então, o que eu tenho aqui, o que essa bomba me traz de diferente? Aqui na pressão do hidrante, a gente colocou a soma, então, o desnível geométrico menos a perda de carga. Quando eu tenho uma bomba, a bomba ela empurra, então ela ajuda o meu desnível geométrico. Então, na fórmula aqui, a gente adiciona mais a altura que a bomba nos fornece. Então, a bomba nos forneceria 9. Então, fornecendo 9, ó, uma pressão de 10.
No hidrante 2, a bomba vai fornecer também mais 9. No hidrante 3, a bomba vai fornecer mais 9. Beleza? Então a gente consegue ter os nossos hidrantes, ó, pressão de 10, pressão de 13, pressão de 15. Então todos os nossos hidrantes aqui funcionariam atendendo a pressão mínima de 10 metros de coluna d'água. Então essa é a função da bomba, ajudar a nossa pressão nos hidrantes. Beleza? Então descobrimos aqui qual bomba a gente vai utilizar, bomba de 1,5 CV. Existe um valor máximo para essa bomba? Existe. A norma traz para a gente aqui, ó, que não é recomendado a instalação de bombas de incêndio com pressões superiores a 10 metros, a 100 metros de coluna d'água. Então, caso isso vai acontecer geralmente em edifícios muito grandes, então vai que precise desse tipo de condição. Para isso, a gente não instala uma bomba única. Então, a gente não pode instalar uma única bomba com 100 metros de coluna d'água. A gente instala, no caso, um conjunto de bombas, as bombas em série ou as bombas em paralelo, que forneçam somadas esses 100 metros de coluna d'água. Tá joia? Então não pode ser uma bomba única. Então a pressão é muito, muito grande, tá? Então agora no projeto a gente vai alterar aqui, a gente tinha deixado só anotado potência em CV, já determinamos essa potência, então aqui eu vou alterar. Vou tentar entrar no texto aqui. Tá deixando eu editar o texto. Aí. Então, nossa potência, 1,5 CV. Aqui ainda, a gente adiciona nas nossas tubulações o texto para as nomenclaturas. Então, vou copiar a seleção aqui. E o que a gente adiciona em cada pedacinho da tubulação? A gente vai adicionar o diâmetro. Então, no nosso caso, DN 65. E a gente adiciona qual é o tipo de tubulação. Então, geralmente vocês vão encontrar escrito lá FG, DN 65, que é ferro galvanizado com diâmetro de 65. Então, a gente vai colocar essa informaçãozinha aqui, ó, em cada trechinho de tubulação. Como os nossos diâmetros são iguais aqui, opa, ele ficou errado. Vou colocar ali, depois eu apago. Então, em cada trechinho de tubulação, a gente coloca esse textinho. Beleza, galera? Então, essa é a nossa última etapa do projeto de incêndio. A gente termina com a finalização do dimensionamento da bomba, lançamento dos diâmetros, as conexões das nossas tubulações. Tá ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.